Olá, meus queridos! Se você está assistindo esse vídeo, com certeza o título desse vídeo te chamou a atenção. E sim, eu vou te ensinar a ter estabilidade emocional. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Pires. Eu sou terapeuta vibracional e sou reprogramadora emocional. E sim, eu já vivi depressões profundas. Depressão suicida. Já tentei suicídio, sim. E hoje eu ajudo pessoas a entenderem o que é a depressão, aprender como sair da depressão e ter estabilidade emocional. Então fica nesse vídeo, já deixa teu like, e você que não é inscrito, se inscreve no meu canal e clica no sininho para você receber as notificações dos meus vídeos. Bom, quem conhece o meu canal sabe que esse canal é um canal de ciência e espiritualidade. Hoje eu venho aqui trazer um testemunho meu, né? Algo que aconteceu comigo na época em que eu era pastora. E o que a ciência traz a respeito de depressão. Eu não estou aqui para anular nenhum diagnóstico, eu também não estou aqui para dizer para você deixar de tomar os seus medicamentos, mas eu quero que você entenda um pouco sobre a depressão e sobre o teu corpo, tá? Nós vamos falar sobre o Quarteto Fantástico da Felicidade. Quem já ouviu falar sobre isso, né? Então, o Quarteto Fantástico da Felicidade são os neurotransmissores que o nosso corpo ele produz. Quando isso está normal na nossa vida, não existe depressão em nenhum ser humano. E esses neurotransmissores, que são os considerados hormônios da felicidade, são os quatro, né? O que a gente chama de Quarteto Fantástico, que é a oxitocina, a dopamina, a serotonina e a endorfina. São esses quatro neurotransmissores que nos dão a sensação de poder, dão a sensação de alegria, de leveza, de conquista. Isso é importante você ter esse entendimento. Por quê? Porque se você não está se sentindo bem consigo mesmo, né? Se você acha que você é um fracote, que você é uma covarde, que você não consegue as coisas porque você não é inteligente, porque você é uma pessoa pobre, que não tem iniciativa, se você acha que a sua depressão está ligado a esse conceito, então eu venho dizer para você que, na verdade, o que você não tem é autoestima. E já vou te explicar por quê. Primeiro, vamos falar sobre dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que te dá uma sensação de prazer, tá? Uma sensação física, emocional, de poder, de autoconfiança. Então, quando você produz dopamina no corpo, é essa sensação que você vai ter. Quando você, por exemplo, começa, isso aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a malhar, que eu comecei a fazer caminhada, eu sentia esse poder, esse negócio da dopamina, né? Foi a vez que eu mais senti isso. A serotonina, ela é considerada o neurotransmissor que dá a sensação de alegria. Então, veja bem, se uma pessoa está produzindo dopamina de uma forma, está produzindo dopamina e está produzindo serotonina, ela automaticamente ela vai estar se sentindo o quê? Poderosa, empoderada, né? Inteligente, vai estar imbatível, né? E feliz. A alegria, qualquer coisa que esteja acontecendo, ela vai focar na questão da alegria. Ela vai se sentir alegre por alguma coisa. E aí nós vamos falar agora também da oxitocina. A oxitocina é considerado o hormônio do amor. Por quê? Porque ele é o hormônio que traz aquela sensação de afeto, de proteção, de cuidado, de amor, tá? Então, muitas pessoas pensam que o amor é uma coisa e ela é totalmente diferente. A oxitocina, ela é liberada pelo nosso cérebro, principalmente na hora do parto. As mulheres que sabem disso, que a gente passa um perrengue para ter um bebê, principalmente parto normal. Não que a cesárea seja algo agradável, não é. Da mesma forma, eu fiz cesárea, fiz parto normal, eu posso falar dos dois. Então, de qualquer forma, se o teu cérebro não liberar a oxitocina, que é o hormônio do amor, você automaticamente vai atribuir
à criança, né, ao bebê, todo aquele sofrimento que você passou. Mas como Deus é tão perfeito e sabe que é uma agressão física, é algo terrível, né? Um parto normal. Se você for olhar não pela parte emocional, mas olhar pela parte física, se sente dessa forma, agredida, invadida, tá? E aí causa muitas vezes a depressão pós-parto, tá? Porque não liberou a oxitocina. Então vamos de novo, se você tem dopamina, né, no seu corpo, você vai estar se sentindo poderosa, empoderada, forte, inteligente, capaz. Se você tem serotonina, você vai estar se sentindo feliz, né? Tá se sentindo uma pessoa completa, plena com a serotonina. E se você estivesse tendo a produção de oxitocina de uma forma normal, você também vai estar se sentindo uma pessoa amada, né? E também com a capacidade de amar, tá? E aí nós vamos para a endorfina. A endorfina, ela é um analgésico natural do corpo, responsável para te dar aquela sensação de bem-estar. Por exemplo, ele vai aliviar o estresse, vai aliviar as dores físicas. Então a endorfina faz isso. Por isso que é chamado o quarteto fantástico. Então, se uma pessoa estiver produzindo esses neurotransmissores de uma forma regular e saudável, ela não vai sentir depressão. Ela não vai não tem como ela sentir dessa forma. Bom, dizendo isso, eu vou trazer agora uma experiência espiritual para que vocês possam entender o que acontece quando eu vou para um tratamento de depressão. Alguns anos atrás, enquanto eu era pastora, tive uma época na igreja em que as pessoas que vinham até a igreja, que vinham procurar ajuda, a maioria delas, elas estavam enfrentando problemas depressivos, né? Enfrentando depressão, inclusive depressão suicida. E eu, na época, não era terapeuta, mas eu era uma pessoa que fui separada para isso, para cuidar de seres humanos, de pessoas. E então eu não conseguia ajudar essas pessoas. E fazia toda a parte de pastora que eu já fazia, mas eu queria um entendimento mais amplo sobre aquela situação que aquelas pessoas estavam vivendo. E aí, então eu comecei um momento de oração e jejum com Deus, porque eu queria uma resposta a respeito da depressão daquelas pessoas que estavam na igreja. Foi uma fase. E um dia, numa tarde, eu estava na minha cozinha, inclusive era nessa casa aqui, eu estava na minha cozinha, na janela, e eu ouvi, né, eu ouvi uma frase, e quando eu digo eu ouvi, hoje eu entendo que a minha centelha que estava falando comigo. Então eu ouvi uma frase que na época não fez muito sentido para mim, mas mesmo assim eu obedeci e comecei a trabalhar em cima disso. Eu ouvi esta frase: a depressão é falta de autoestima. E na época eu não entendi muito isso. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tinha o amor no meu coração pelas almas. E eu comecei a tratar essas pessoas dessa forma, trabalhando sempre a autoestima delas. E muitas foram curadas na época pelas coisas básicas que eu comecei a ensiná-las, tá? Hoje, trazendo para os dias atuais, né? Trazendo para os dias atuais, dentro da minha terapia, eu segui esse conselho sobre depressão, autoestima. E eu já trabalho há 6 anos como terapeuta. E eu trabalhei todos os meus clientes nesse princípio da falta de autoestima. Então, quando eu falo autoestima, normalmente as pessoas pensam, porque a pessoa que tem autoestima, ela se acha bonita, se acha inteligente. A autoestima é muito mais profundo do que isso. A autoestima é uma plena consciência de que você é um ser humano que é capaz de fazer coisas incríveis, mas também coisas terríveis. Então, a autoestima tem muito mais a ver com a aceitação de si mesmo do que gostar de si mesmo. Por exemplo, né, uma pessoa ela pode ser uma pessoa super, hiper inteligente e ela olhar para si mesma e dizer, pô, caramba, eu sou muito inteligente. Mas ser uma pessoa agressiva, que é uma parte dela que ela não gosta e também nem quer resolver aquela questão, né?
Ou, por exemplo, ela pode ser uma pessoa super inteligente, mas ser uma pessoa muito depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa que não vê o lado bom das coisas. Então, a autoestima tem muito a ver com a aceitação, porque nós somos seres humanos e a gente está sujeito, sim, a erros, a fracassos, né, a doenças, enfim, a gente está sujeito a qualquer coisa, como qualquer outro ser humano. E quando nós não aceitamos esse nosso lado, que eu chamo de lado sombra, quando nós não aceitamos isso, a gente exige perfeição. Mas perfeição não existe. Não existe para mim, não existe para você. O que nós somos, nós somos. Muitas áreas das nossas vidas nós podemos resolver, às vezes com uma terapia, às vezes só com uma reflexão e novas atitudes, né? Às vezes você age de alguma forma porque possui crenças limitantes, foi programado, né, para agir daquela forma. Eu sou uma reprogramadora emocional, vocês não têm noção de quantas programações absurdas que eu ouço dos meus clientes, e é preciso reprogramar isso, trazer novas informações para aquela mesma realidade. E as pessoas, quando elas olham para si mesmas, se eu olhar para mim e falar assim, nossa, eu não tá legal, eu não sou legal, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, sabe? Se eu começo a olhar para mim dessa forma, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não sou empoderada, que eu não sou inteligente, que eu não sou plena, e isso tudo vai diminuindo a produção desses neurotransmissores que eu estava falando no começo do vídeo, né? Por exemplo, dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que faz com que a pessoa se sinta forte, empoderada, capaz. Então, se eu digo para mim todos os dias que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não tenho um poder, que eu não existo, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou invisível, se eu começar a dizer isso para mim mesmo, o meu corpo não precisa produzir dopamina, porque eu estou consciente, plenamente consciente de que eu não preciso de dopamina, porque eu estou legal, eu estou cultivando esse tipo de pensamento a meu respeito. Você entende? Agora, se você começa a cultivar um novo pensamento, uma nova atitude em relação a si mesmo, você começa a dizer: não, eu sou poderosa, eu sou forte, eu sou inteligente, começa a se autoafirmar, automaticamente o seu corpo ele vai produzir mais dopamina para que você possa se sentir cada vez mais assim. Entende como os neurotransmissores têm a ver, né, com a depressão? Vamos falar sobre o outro, né, que seria a serotonina. Então, a serotonina ela é considerado o hormônio da alegria. Então, as pessoas que estão produzindo serotonina de uma forma normal são pessoas que é de fácil riso, de fácil. ah, são pessoas afetuosas, são pessoas leves, tranquilas, ok? Mas a pessoa que não está produzindo esse hormônio, automaticamente ela se torna uma pessoa fechada, uma pessoa reclusa, ela não consegue ver alegria e felicidade ao redor dela, entende? Nem dentro, nem fora. Porque ela acha que o foco dela não está nela, o foco dela está nos problemas. E o problema é feio, gente. Qualquer problema, seja ele qual for, é feio. Né? Mas quando você foca em você mesmo e você já está lá produzindo dopamina e você está dizendo assim, poxa, eu posso sair dessa situação. Eu, quando tenho algum problema, sabe o que eu faço? Eu passo o dia inteiro como um mantra, falando para mim mesmo, você vai conseguir, vai dar tudo certo, porque tu é top, você é inteligente. Eu falo isso para mim o tempo todo. Ou vocês acham que eu não tenho problema? Claro que eu tenho, enfrento problemas sérios também, como você. Mas eu aprendi a lidar com o meu próprio corpo. E quando eu sinto que uma tristeza, que quando a pessoa está numa tristeza profunda, ela não produz serotonina. Então, quando eu estou sentindo que eu estou indo para uma questão de tristeza e um desânimo, né? Porque é a sequência, a, o processo da emoção da tristeza é o desânimo. Então, quando eu me sinto dessa forma, o que, que eu faço? Eu vou buscar coisas que me dão alegria, né? Como, por exemplo, os nossos pets, eles nos dão alegria, os nossos netos, os nossos filhos. Eu procuro viver momentos alegres com coisas simples, eu não preciso ir longe da minha casa para isso. Eu assisto filmes, eu escuto música que trazem alegria para mim, para que eu possa produzir a serotonina, entende?
E a oxitocina, né? A oxitocina é muito interessante, porque quando você não olha, não sente nada disso por você, você não sente amor por você, você não tem o autocuidado. Então, assim, dentro da minha terapia, o que eu ensino, o primeiro processo da terapia é você fazer a sua conexão com a sua criança interior. Porque uma vez que você se apaixona por aquela criança que você já foi um dia, você consegue corrigir as outras coisas que aconteceram na sua vida. E tu tá falando, eu digo corrigir, quando eu falo isso, eu estou falando que você passa a ter uma sensação diferente pelos acontecimentos da vida quando você tem esse amor pela sua criança interior, que faz parte da minha terapia, fazer essa conexão com a sua criança interior. Uma vez que você faz essa conexão e que você olha para essa criança com amor, essa sua criança interna, você olha com amor, você vai acontecer a mesma coisa que do parto. Você vai querer proteger, cuidar dessa criança, amar essa criança, respeitar essa criança. Isso é tão sério, gente, que eu atendi uma cliente que ela foi só para você, para exemplificar isso aqui que eu estou falando com você. Ela me procurou porque N problemas na vida dela, né? E durante o processo a gente falou sobre um abuso sexual que ela sofreu com 7 anos. Essa mulher morava numa fazenda, muitos irmãos, muitos empregados e um homem de idade uh, abusou dela, tá? Molestou. Na verdade, ela foi molestada, tá? Sexualmente por um senhor de idade. E ok, nunca ninguém ficou sabendo disso, mas ela contou isso para mim. E quando, dentro do processo da conversa, que eu quis saber como que ela se sentia em relação àquilo, ela começou a defender o cara. Ela começou a falar, dar desculpa para aquilo que ele fez. E aí eu percebi que ela estava defendendo ele, então eu perguntei para ela assim, ela tem uma neta, né? E eu perguntei para ela assim, se isso tivesse acontecido com a sua neta, tente imaginar o que você viveu e a sua neta vivendo, como se você ficasse parado na porta e olhasse o que aconteceu com você com a sua neta. E pela primeira vez, quando ela observou isso, que ela começou a perceber o que realmente tinha acontecido, ela chorou descompassadamente e ela disse para mim como que eu estava defendendo esse canalha, como que eu estava dando desculpas para o erro dele, né? Ela só conseguiu visualizar a importância daquele fato na vida dela e o quanto isso tinha trazido consequência para a vida dela no momento que ela colocou uma outra pessoa na cena. E isso é o quê? Falta de amor próprio. Então, ela foi capaz de amar e querer defender a neta, mas ela não era capaz de defender a si mesma. E esse é um processo que é preciso ser visto dentro da terapia. Porque nós, meninas, meninos, nós somos crianças ingênuos e a gente passa por programações, né? Por programações que não são reais, ou por situações que criam traumas. E uma vez que você se conecta com essa criança interior sua, você consegue derramar sobre essa criança oxitocina. O teu corpo vai produzir isso e automaticamente você vai sentir amor por você. Eu não preciso que ninguém me proteja, eu mesmo me protejo. Eu não preciso que as pessoas fiquem o tempo todo, eu te amo, eu te adoro, você é maravilhosa. Não, eu não preciso disso, porque eu me olho no espelho e falo isso para mim mesmo. Eu me amo, eu me gosto, eu tenho, assim, pleno amor por mim. Mas eu sou sujeita a muitos erros, mas eu aceito esses erros meus. Então, a aceitação, ela tem muito a ver com a autoestima. Entende, assim? E a endorfina, eu já falei com você, que é um neurotransmissor que gera a sensação de bem-estar, né? E de dores físicas, essas coisas, é um analgésico natural. Então, vamos lá, gente. Se você estiver produzindo tudo isso, esse quarteto fantástico, você vai ter depressão? Não. Você vai ficar numa crítica total a teu respeito? Ou você vai aprender a se apaixonar por você, vai aprender a ter autocuidado, porque a pessoa apaixonada, ela tem autocuidado, né? Então, amor próprio é uma coisa, é a aceitação de si mesmo, plenamente. Aquilo que você é bom ou ruim, é pleno, o pacote inteiro. Você se ama no pacote todo, tá? Claro que se no pacote todo tem alguma coisa que você diz, caraca, eu não queria ser assim, né?
Então você pode procurar ajuda para conseguir mudar esse lado seu que você não. Mas isso você tem que fazer por você, não por nenhuma outra pessoa, entendeu? Então vamos lá. Eu falei para você lá no começo do vídeo que eu ia te ensinar uma técnica para que você possa produzir. Agora nós vamos lá, nós vamos produzir dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina, o quarteto fantástico no seu corpo, tá? Primeira coisa, olha, é importante que você faça isso o dia inteiro, quantas vezes forem preciso. Eu faço todos os dias. E quando eu faço isso, eu sinto que as coisas ficam leves para mim. E quando eu estou numa dificuldade, eu faço mais. E é assim que funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de todas as suas qualidades e também dos seus defeitos. A lista começa assim, ó, eu sou. E aí você coloca, eu sou o quê? Eu sou inteligente, eu sou agradável, eu sou bonita. Você pode colocar, eu sou baixinha, eu sou gordinha, eu sou magrinha. Você pode colocar, assim, N coisas em todas as áreas da sua vida. Só que você vai ler isso todos os dias, até você acostumar com essas palavras. E à medida que você for lendo as coisas boas e ruins, gente, não é o pacote completo, né? À medida que você for lendo, você vai se convencendo. Isso é reprogramação emocional. É aceitar quem você é. Então, seja quem você é e pronto. Só que no processo vai ter coisas, por exemplo, eu sou egoísta, se eu colocasse na minha lista, né? Eu sou egoísta. No processo, quando você vai produzindo esses neurotransmissores, quando você bater com essa frase, eu sou egoísta, você vai perceber que aquilo não é legal. E aí você vai, lembra que eu falei no começo do vídeo? A leitura do que realmente está acontecendo não tem muito a ver com a realidade, tem a ver com a leitura que você faz. E aí você vai fazer a leitura de que ser egoísta não é legal. E você vai querer mudar isso por você, não pelos outros. Você consegue entender isso? Você consegue ficar em paz em saber que se você mudar essas coisas, se você trazer para a sua vida a plenitude e a aceitação de tudo aquilo que você é, bom ou ruim, né? Quando você fizer isso, você vai ter uma autoestima lá em cima e você vai produzir esses neurotransmissores que vão te dar a sensação de alegria, de poder, de plenitude, de tudo isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você já viu uma mulher empoderada, uma mulher ou um homem, né? Tanto faz. Uma pessoa que é, né, top, assim, com depressão? Você já viu isso? Você já viu uma mulher empoderada, assim, com a cabeça desse jeito? Você nunca vai ver isso. Você vai ver pessoas com uma saúde mental legal, né? E isso não importa quem é a pessoa e nem o problema que a pessoa está enfrentando. Ela simplesmente vai olhar para si mesma e vai se aceitar, vai se amar, vai cuidar de si mesmo. E se você não conseguir fazer isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Entendeu? Aí tá o meu telefone, do começo ao fim do vídeo, né? Então, se você quiser entrar em contato, você entra em contato, eu te ajudo nisso. Mas o fato é esse. Então, a ciência do negócio são os neurotransmissores, o quarteto fantástico, né? E aí a espiritualidade é a dica que eu te dei. Autoestima, autoestima, amor, amor por si